Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui assistindo. Meu nome é Caio Guerra e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre mundos fantásticos. Primeiramente, eu gostaria de deixar muito claro que eu tenho só 30 minutos para falar sobre um tema infinitamente complexo. Então o que eu vou fazer na aula de hoje não é explicar a fundo absolutamente todos os parâmetros de como construir um mundo fantástico, mas para você que está com muita vontade de escrever, mas não sabe nem por onde começar diante dessa tarefa infinita que é construir um mundo novo, eu vou poder te ajudar um pouquinho. Então, sem mais delongas, vamos começar com o escopo dessa aula. O que são mundos fantásticos? Quando eu uso esse termo, eu estou me referindo a qualquer tipo de criação artística que se passe em um universo diferente do nosso. Essa diferença pode se dar de mais de uma forma diferente. A gente pode estar lidando com conceitos de alta fantasia, como por exemplo O Senhor dos Anéis, onde nós temos uma reconfiguração do nosso mundo e das leis da física. Ou então, alternativamente, a gente pode falar um pouco de ficção científica, que é quando nós mudamos a forma como nós, humanos, lidamos com a natureza de acordo com alguma apreensão tecnológica. Viagens intergalácticas, construção de inteligência artificial, teletransporte, existência de alienígenas ou não, realidade aumentada, máquinas do tempo. A ficção científica não é possível para o nosso mundo, mas ela poderia ser possível. Ela está a uma descoberta de distância. Enquanto a ficção científica muda a nossa relação com o universo, a fantasia muda o próprio universo. A fantasia vai se basear nessa desconstrução do que é real. Então nós temos histórias com deuses, com demônios, com magia e bruxaria, coisas que não são possíveis e não poderiam ser possíveis no nosso mundo. Pelo menos não da forma como nós vemos ele hoje em dia. Nos dois casos, eu estou lidando com um mundo que precisa ser reconstruído e imaginado por meio da mente do escritor. E a partir daí, dentro desse novo mundo será criada uma história. As dicas que eu vou passar para você hoje servem tanto para um tipo de história quanto para outra, mas você sempre vai ter que ficar esperto para entender quando usar em cada uma delas. A partir de agora eu vou dar um passo a passo de como iniciar a sua construção de mundo. No primeiro momento, quando você senta diante da mesa e olha para o papel em branco, para a tela do computador vazia, construir um mundo novo do zero pode parecer uma tarefa impossível. E é uma tarefa impossível. Basicamente, não é possível você pegar e reconstruir do zero o infinito. Mas se você conseguir estruturar essa tarefa impossível em pequenas tarefas possíveis, em pequenos objetivos alcançáveis, não só você vai conseguir alcançar seu objetivo, como vai ser um processo extremamente prazeroso. O primeiro passo é você entender que você não está escrevendo no vazio. Você não está criando as coisas absolutamente do nada, do ar. A construção de um mundo fantástico sempre se baseia na reconstrução de algo que já existe. E esse algo pode ser tanto o nosso próprio mundo real, em que a gente olha para ele e usa a ficção como um espelho revelador, quanto pode ser outras obras que já foram criadas. Lembrando que nós existimos de pé sobre ombros de gigantes. Não adianta tentar reinventar a roda várias vezes. Quando você entende isso, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa de referências. A pesquisa de referências se baseia em você entender qual é o aspecto geral do que você vai construir e o que já foi feito nessa direção. Assim você consegue usar ao seu favor tudo que já foi criado e também evitar repetições. Se você não sabe tudo que já foi construído dentro do assunto que você pretende reproduzir e reinventar, existe uma grande chance de você simplesmente criar algo que já existe. Você repetiu uma história que já foi contada. A partir do momento que você tem um arcabouço gigantesco de material para estudar e usar a seu favor, você pode pegar os seus autores favoritos e não copiar eles, mas entender quais foram as limitações que eles tiveram de acordo com o tempo onde as histórias foram escritas e eventualmente até ir adiante, aprofundar a discussão. Assim, a cada nova geração de escritores e criadores, nós temos mais e mais questões sendo levantadas e melhor podemos explorar a nossa humanidade. Segundo passo, você precisa entender o seu público. Isso vai mais do classificação indicativa livre. Você tem que entender que o seu público é alguém que, via de regra, consome muitas histórias dessa narrativa, seja por livros, seja por programas de televisão, seja por filmes. Então você que vai criar uma dessas narrativas tem que entender o seguinte: o seu público, além de ser especializado em mundos fantásticos, ele é especialista no assunto. Então se você quer surpreender ele, trazer alguma coisa nova,
você precisa se antecipar às antecipações que o público vai fazer a respeito da sua história. Você precisa entender o que eles esperam da sua história e você precisa dar mais do que o que eles esperam. Colocados esses primeiros parâmetros iniciais, nós seguimos então para o terceiro passo, que é criar a regra de funcionamento do seu mundo e, mais importante que isso, se lembrar de seguir as suas próprias regras. Quais são as leis físicas desse novo mundo? Elas seguem as mesmas do nosso mundo? Ou elas são místicas em natureza? Esse é um mundo que foi construído por algum deus? Ou por algum demônio? Ou ele surgiu de forma puramente científica? De um experimento de laboratório de 2 cientistas entediados? Se uma pessoa cai de um abismo, ela morre no final? E se por acaso ela se distrair enquanto cai, ela pode eventualmente errar o chão e simplesmente sair voando? Eu não sei. Você vai definir essas questões. E a partir do momento que você constrói essa lógica de funcionamento universal, é muito interessante entender como a geografia desse lugar vai se formar de acordo com isso. Pode ser que a morte de um gigante ancião construa uma grande montanha ao redor da qual todas as cidades do seu mundo se organizam. Ou então a explosão de um sol pode ter criado um buraco no meio do seu planeta e toda a humanidade precisou se refugiar dentro desse buraco enquanto o resto do universo congelava. Quanto mais detalhes e elaborações você conseguir levar nessa direção, mais material você tem para trabalhar. A partir do momento que você estabelece as regras do universo e o seu cenário geral, você consegue entender como, ao longo dos séculos, os seus humanos ou equivalentes a humanos estabeleceram a sociedade deles. Quais os tipos de política que eles têm, quais as organizações sociais, qual é a economia desses povos. E lembrando que todas essas escolhas e todas as construções sociais podem ser usadas para uma construção de conflitos mais naturais ao longo da sua narrativa. Sempre se pergunte, aonde está o desequilíbrio de poder? Quem está por cima e quem está por baixo? Quem domina a quem? Essas estruturas mudam ao longo do tempo? E a partir daí você também pode se perguntar qual é o tipo de magia do seu mundo. Note que a partir de agora, toda vez que eu falar de magia, esse termo pode se referir tanto à magia tradicional, da forma como nós normalmente entendemos, como também para tecnologia. Basicamente, eu quero usar de forma muito abrangente o termo magia para tudo que se difere do nosso mundo real. Existem 2 tipos básicos de magia narrativa. Nós temos a magia chamada dura e a magia suave. E o que vai diferenciar uma forma de magia da outra é a forma como o público consegue compreender o funcionamento dela. Os termos magia dura e magia suave indicam 2 extremos de uma gradação lógica. No extremo da magia dura, temos aquelas magias que nós, espectadores, entendemos perfeitamente como funciona, quais são os limites e qual é o preço do uso dessa magia. Aqui nós podemos dar alguns exemplos, como o Avatar, a lenda de Aang, onde entendemos que a magia desse mundo tem um limite físico do que o usuário consegue fazer. Então, um dobrador de água consegue fazer magias de água e não com fogo. E assim por diante, temos um protagonista que pode fazer determinados tipos de magia. Nesse mundo, essa magia ela é lidada como se fosse diversas formas de artes marciais. O que significa que a fisicalidade do personagem é o limite para o que ele pode fazer. Dentro das regras do Avatar, ninguém pode simplesmente estalar os dedos e teletransportar alguém pelo universo. Isso não faz parte do sistema mágico desse mundo. No outro extremo, temos a magia suave, que é aquela que não entendemos muito bem como funciona, não sabemos quais os limites, não sabemos quais os preços, não sabemos, na verdade, nem qual é o escopo do que pode ser feito. O exemplo mais clássico disso é o Senhor dos Anéis, onde nós temos Gandalf como um usuário de magia que, para ser bem sincero, você enquanto leitor não faz ideia do que significa. Significa fazer fogos de artifício? Significa você falar alto? Significa você conversar com espíritos? O Gandalf é um mago extremamente poderoso, sabemos disso. Mas não sabemos muito bem como ou por que ele é considerado poderoso. Ele só é. E no meio desses 2 extremos temos toda uma gama de formas de se estruturar magia que pode ser mais ou menos explicada, pode ter mais ou menos preço. Mas por que eu acho importante de falar para você quais são essas formas de magia? Porque essas formas diferentes de magia exigem convenções narrativas diferentes. Basicamente, a regra de estruturação do seu mundo vai influenciar de forma direta
qual tipo de narrativa que você pode ou não usar, ou qual a narrativa que vai dar certo para sua história específica. De cara, dentro das regras da magia, a maior dica que você pode ter é: quanto mais dura a sua magia, mais você pode usar ela para resolver conflitos. E quanto mais suave ela é, menos você pode usar ela para resolver conflitos, e só para criar novos conflitos. Por que isso? Imagina que o Gandalf, esse mago que sabemos que é muito poderoso, pudesse usar a magia ilimitadamente. A história acabaria muito rápido. Então existe um sistema que é criado dentro do livro que impede o mago de usar a magia absoluta dele. Porque se nós não entendemos o que está em jogo, nós não temos conflito. Você não tem apego emocional à capacidade mágica do Gandalf. Por outro lado, no outro extremo do Avatar, quanto mais dura a magia, mais você pode usar ela para resolver conflitos, porque ela faz parte das capacidades do seu protagonista. E você sabe que esse protagonista tem uma limitação e uma dificuldade para conseguir usar essa magia. Que pode ser ter um equipamento específico, que pode ser ter força de vontade, que pode ser aprender uma nova forma de agir ou de se mover. E quando você coloca essas dificuldades dentro das soluções, você consegue desenvolver conflitos. E acima de tudo, o espectador, sabendo o que está em jogo, vai conseguir sentir com força o que significa cada um dos movimentos do seu personagem. Então, quando você estiver construindo a magia do seu mundo, a primeira coisa que você se pergunta é: como eu quero resolver narrativamente essa minha história? Se eu quero usar essa magia para resolver problemas, ou quero usar essa magia só para criar problemas? Se você vai resolver problemas, tente deixar ela o mais dura possível. Você estabelece o limite. Se você quer que essa magia seja apenas uma força de fundo que vai mais atrapalhar do que ajudar seu personagem, você pode fazer ela mais suave. E uma vez estabelecido o seu sistema mágico, chegamos então no passo 4, que é: comece do começo. Dentro desse mundo completo e complexo que você vem criando, que tem todo um arcabouço de possibilidades desde o início dos tempos, qual é o melhor momento para sua história começar? Em geral, é quando nós temos a maior tensão entre forças antagônicas de poder. Se você consegue estabelecer um momento em que essa sua sociedade está em equilíbrio, mas à beira do caos, bastando para isso apenas um incidente excitante, você tem um bom ponto de partida. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, nós temos uma sociedade equilibrada, que está em paz, mas está à beira do colapso, porque nós temos um Senhor do Mal aos poucos revivendo, e surgiu um Anel do Poder, que é tudo que ele precisa para dominar o mundo novamente. E dentro disso, você escolhe então o seu protagonista. Qual vai ser o indivíduo dentro desse mundo, ou grupo de indivíduos, que vai criar a maior possibilidade de conflitos e desenvolvimento e perigos nessa história? É essa pessoa que você vai seguir. E a partir desse início, você chega no passo 5, que é extrapole. Basicamente, você pega tudo que você criou até agora e joga em movimento. Entende o que isso vai significar e como isso pode ser desenvolvido e se evoluir ao longo da sua narrativa. E então chegamos no passo 6. Que para você conseguir extrapolar e entender como se dá esse desenvolvimento, você precisa escolher um ponto de vista. Esse pode ser um ponto que parece um pouco inócuo no primeiro momento, mas você tem que entender que o ponto de vista, tanto em narrativas escritas quanto em narrativas filmadas, vai limitar o que o nosso espectador vai conseguir assistir a qualquer momento. Então, como esse seu protagonista, dentro desse mundo em caos, vai se desenvolver ao longo da sua história? Se você seguir muito o seu protagonista, você vai cegar seu espectador para coisas mais distantes. E isso pode ser uma técnica para você deixar com um mistério coisa que você não quer que ele saiba. Alternativamente, se você precisa de uma certa informação chegando, você pode ter que se distanciar do seu protagonista. E assim, às vezes você pode criar uma ironia dramática onde o público sabe coisas que seu protagonista não sabe. Via de regra, em histórias de magia mais suave, o seu ponto de vista, o seu protagonista, é preferencialmente alguém que não faz parte do sistema mágico, que vê essa situação de fora. Por quê? A magia suave, ela se baseia muito no mistério.
e da impossibilidade de usar ela em determinados momentos. Então, se você tem um protagonista que é capaz de usar essa magia, você tem um conflito. E afinal, por que seu protagonista não usa simplesmente isso para resolver todos os problemas dele? Um exemplo muito bom é o Frodo, do Senhor dos Anéis, que não é mágico. Não é a história de Gandalf, o grande mago. É a história daquele hobbit, daquele serzinho pequeno, que não consegue usar magia, diante de um furacão de possibilidades. Um exemplo bom, que é o exato oposto do que eu acabei de falar, é A Cor da Magia, do Terry Pratchett, que é um escritor satírico inglês. E nesse livro, o protagonista dele, Rincewind, é um mago de fato, que inclusive é capaz de usar a magia mais poderosa do universo. Mas ele não faz ideia do que essa magia faz, e ele morre de medo de explodir o universo se ele tentar usar essa magia. E como mágica nesse mundo é uma coisa viva, todas as outras magias têm medo de ficar na cabeça dele. Logo, nós temos um mago que é incapaz de usar magia. Essa ironia, essa impossibilidade dele de usar o poder mágico, que não sabemos o que faz, dá uma boa atenção e também boas gargalhadas. Fica a dica caso você queira ler um livro simples e divertido. Passo 7. Conheça seus personagens. Desenvolva a fundo todas as personagens que vão participar da sua história, que vão ajudar o seu protagonista a chegar de ponto A a ponto B. É essencial você entender onde cada um desses personagens se coloca diante desse seu mundo, que afinal não é o nosso normal, então não é tão fácil de estabelecer assim. Se você não pensar antes, você vai ter problemas depois. Passo 8 é o passo que eu dou em quase todas as minhas aulas e quase nunca os alunos querem seguir, mas é talvez o mais importante de todos, que é: faça uma escaleta. É essencial você entender passo a passo quais são as ações que acontecem em cada parte da sua narrativa e como essas ações vão levar adiante o teu protagonista. A escaleta nada mais é do que você fazer um resumo da sua história em frases simples que mostrem as ações de forma bem clara. Uma vez que você tem uma escaleta, você pode entender se sua história funciona para trazer a mensagem que você quer que ela traga. Passo 9. E uma vez que você tem a escaleta pronta, que traz dentro dela todas as interações entre os personagens, que vai mostrar o movimento geral da sua história, que vai mostrar como seu protagonista chega de passo A para passo B para mudar o mundo de determinada maneira, você chega finalmente na parte da escrita, onde você vai escrever ou o seu livro ou então o roteiro. E na parte da escrita, é importantíssimo você lembrar que os seus diálogos, as suas interações têm que sempre levar em consideração a pesquisa prévia de referências que você fez e a construção de personagens que você estabeleceu. Cada personagem vai falar a cada momento de uma forma muito específica, que depende não só da construção do personagem da história pregressa, como também de tudo o que acontece ao longo da história e que vai mudando ele aos poucos, cena a cena, ação a ação. O passo 10 é o mais difícil de todos. Você respira fundo, você relaxa e você não entre em pânico. Não seja afoito, cara. Eu sei que você passou muito tempo e muita energia construindo o seu mundo, mas é muito importante que você não tente explicar o seu mundo inteiramente de uma vez só na primeira página de escrita. Você precisa segurar o desejo de sair explicando todos os pormenores e detalhes do seu mundo. A parte mais divertida de você entrar no mundo mágico é a descoberta. Então você não pode sair dando ouro. Você precisa fazer o espectador e o leitor trabalharem para conseguir encontrar a sua história. Deixe pistas que mostrem o funcionamento do mundo. Começa no meio da ação. E assim, nós ficamos curiosos para entender o que está acontecendo ou como funciona. Você só vai dar a informação que é absolutamente essencial naquele momento. E antes de qualquer uma dessas informações, você precisa colocar no público a dúvida de: nossa, como será que isso funciona? Se você fizer isso, quando você dá a resposta, o público recebe ela com muita gratidão. Com isso em mente, você tem as primeiras ferramentas para você conseguir começar a pensar no seu mundo fantástico. Mas afinal, para que serve um mundo fantástico? Porque nós, enquanto seres humanos, temos essa pulsão de criar aquilo que não é. Cada um a seu modo, os mundos fantásticos, eles criam sonhos. E sonhos criam possibilidades. A ficção científica é um exemplo muito claro disso.
Ao longo de toda a história moderna, nossos cientistas inspiraram nossos artistas. E essas novas histórias inspiraram, por sua vez, os cientistas a buscarem novos horizontes. Quantas tecnologias modernas existem só porque elas foram imaginadas em uma história? O avião, foguete, viagens espaciais, mas também a videoconferência, o carro, são invenções da ficção. Mas mesmo quando nós estamos lidando com a fantasia, que fala sobre algo que não só não existe como não poderia existir, nós não estamos falando de coisas inócuas. Quando nós mudamos o cenário e mostramos um ser humano ou um personagem representando o ser humano dentro de um mundo completamente diferente do nosso, nós estamos focando naquilo que é inerente à essência humana, aquilo que não muda por mais que o universo ao nosso redor mude. Toda fantasia é um comentário a respeito daquilo que faz com que a experiência humana tenha algum sentido. A essência humana, que não muda independente de onde estamos. Humanos são humanos. E você, enquanto criador, tem a possibilidade de fazer com que o seu público, com que os seus leitores, possam sempre sonhar de formas diferentes, novos mundos, ou novas formas de fazer o nosso mundo seu lugar um pouquinho melhor.